Você já sentiu que existe uma parte de você que constantemente luta para manter escondida? Aquela voz interior que te envergonha, que te assusta, que você prefere ignorar? Hoje vamos falar sobre algo que poderia mudar completamente a forma como você se vê. Algo que, segundo Carl Jung, um dos psicólogos mais brilhantes da história, é a chave para alcançar uma vida plena e autêntica. Estou falando da sua sombra. Pense por um momento. Quanta energia você gasta diariamente tentando ser o que os outros esperam de você? Quanto esforço você faz para mostrar apenas suas melhores qualidades, enquanto reprime e esconde tudo o que considera ruim ou inaceitável? Jung descobriu que esse constante jogo de aparências não só nos esgota, como nos desconecta profundamente da nossa verdadeira essência. O que você nega, o submete. O que você aceita, o transforma. Esta frase de Jung resume perfeitamente o que acontece quando rejeitamos nossa sombra. Porque cada vez que negamos uma parte de nós, por mais obscura ou incômoda que pareça, estamos fragmentando nossa psique, nos dividindo internamente e criando um conflito que, mais cedo ou mais tarde, emergirá de formas inesperadas e potencialmente destrutivas. A sombra, segundo Jung, não é algo a temer. Não é um monstro que devemos manter acorrentado. É simplesmente o conjunto de aspectos da nossa personalidade que reprimimos ao longo de nossas vidas. São aqueles traços, emoções e desejos que, em algum momento, aprendemos que não eram aceitáveis. Talvez tenha sido sua raiva quando lhe disseram que as crianças boas não se zangam, ou sua tristeza quando lhe ensinaram que homens não choram, ou talvez sua ambição quando o fizeram acreditar que desejar mais é ser egoísta. Todos nós temos uma sombra, e quanto mais a reprimimos, mais poderosa ela se torna. É como tentar manter uma bola debaixo d'água. Você pode conseguir por um tempo, mas requer uma energia constante e, eventualmente, a bola disparará com força para a superfície, fora do seu controle. Você já se perguntou por que às vezes reage de maneira desproporcional a situações aparentemente insignificantes? Por que certos comportamentos nos outros te irritam tanto? Por que às vezes você age de formas que depois te fazem pensar: esse não era eu? Jung explicaria isso como manifestações da sua sombra. Quando você não a reconhece conscientemente, ela encontra seu caminho através de projeções, explosões emocionais ou comportamentos autodestrutivos. Imagine por um momento que você tem um aspecto que considera inaceitável. Por exemplo, a inveja. Você passou toda a sua vida reprimindo-a, negando-a, fingindo que nunca sente inveja de ninguém. O que acontece então? Segundo Jung, essa inveja não desaparece. Ela se torna parte da sua sombra e começa a se projetar para fora. De repente, você vê inveja em todos os outros. As pessoas que você percebe como invejosas te incomodam profundamente. E o mais irônico é que você nem sequer percebe que o que realmente o perturba é sua própria inveja reprimida. Este é um dos mecanismos mais fascinantes e reveladores da psique humana. O que mais nos irrita nos outros costuma ser um reflexo do que não aceitamos em nós mesmos. Jung disse claramente: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Mas aqui vem a parte que muda completamente o jogo. Integrar sua sombra não significa tornar-se seus aspectos mais obscuros. Não se trata de dar rédea solta a comportamentos prejudiciais ou destrutivos. Trata-se de reconhecer essas partes de você, de trazê-las à luz da consciência, de entendê-las e, finalmente, de integrá-las de maneira saudável à sua personalidade completa. Quando você integra sua sombra, algo extraordinário acontece. Em vez de gastar toda essa energia reprimindo-a, você pode canalizá-la de formas criativas e construtivas. Sua raiva pode se transformar em assertividade. Sua tristeza pode se converter em empatia profunda.
Sua inveja pode ser a bússola que aponta o que você realmente deseja na vida. E o mais poderoso de tudo, ao fazer as pazes com sua sombra, você se liberta da necessidade de projetá-la nos outros. Seus relacionamentos se tornam mais autênticos, mais profundos. Você não vê mais monstros em cada esquina, porque aprendeu a abraçar seus próprios demônios. Pense na quantidade de energia que você libera quando deixa de lutar contra si mesmo. Quando aceita que é um ser humano complexo, com luz e escuridão, com forças e fraquezas. Jung acreditava firmemente que essa integração era o caminho para o que ele chamava de individuação. O processo de se tornar quem você verdadeiramente está destinado a ser, em sua versão mais completa e autêntica. Mas integrar a sombra não é um processo fácil nem confortável. Requer coragem, requer honestidade brutal consigo mesmo. Requer estar disposto a olhar diretamente para esses aspectos de você que passou toda a vida evitando. Como se começa esse processo? Jung nos fornece algumas chaves. Primeiro, a autoobservação. Preste atenção às suas reações emocionais intensas. Quando algo ou alguém te irritar profundamente, pergunte-se: que aspecto de mim poderia estar se refletindo aqui? Que qualidade estou rejeitando em mim mesmo? Segundo, os sonhos. Jung considerava os sonhos como o caminho real para o inconsciente. Em seus sonhos, sua sombra frequentemente aparece como figuras ameaçadoras, perseguidores ou situações que geram medo ou vergonha. Prestar atenção a esses símbolos pode revelar aspectos da sua sombra que você está pronto para enfrentar. Terceiro, as projeções. Observe seus julgamentos sobre os outros, especialmente aqueles julgamentos intensos, imediatos, quase viscerais. Jung diria que quando você julga alguém dessa maneira, provavelmente está vendo um aspecto da sua própria sombra que se recusa a reconhecer. Mas há algo crucial que você deve entender. A sombra não é apenas o recipiente do negativo. Às vezes, também reprimimos aspectos positivos de nós mesmos. Seu potencial, seu poder, sua criatividade, sua brilhantez. Tudo isso também pode fazer parte da sua sombra, se por alguma razão você aprendeu que não era seguro expressá-lo. Quantas vezes você se encontrou sabotando seus próprios sucessos? Quantas vezes sentiu que não merecia as coisas boas que lhe acontecem? Isso também é obra da sombra. É o que Jung chamava de medo da luz, e é tão limitante quanto o medo da escuridão. Imagine que quando criança lhe disseram repetidamente para não se destacar, para não chamar a atenção, que ser especial era sinônimo de ser arrogante. É muito provável que você tenha reprimido seu talento e sua capacidade de brilhar. E agora, cada vez que tem a oportunidade de se destacar, algo dentro de você, sua sombra, o sabota. A verdadeira libertação vem quando você se permite ser tudo o que é. O bom, o ruim, o luminoso, o obscuro. Jung expressou isso belamente. Não sou o que me aconteceu, sou o que escolho ser. E para escolher conscientemente, primeiro você deve conhecer todas as suas partes. Permita-me contar uma anedota pessoal que ilustra esse processo. Durante anos, me irritava profundamente com certo tipo de pessoas. Aquelas que pareciam excessivamente seguras de si, que ocupavam espaço sem se desculpar, que falavam com autoridade mesmo quando não tinham todas as respostas. Minha reação era desproporcional. Sentia uma rejeição visceral por elas. Foi só através de um profundo trabalho interior, inspirado precisamente pelos ensinamentos de Jung, que percebi o que estava acontecendo. O que eu via nessas pessoas era um reflexo da minha própria insegurança reprimida, do meu medo de reclamar meu espaço, do meu terror à possibilidade de ser julgado por me expressar com autoridade. Uma vez que reconheci isso, pude começar a integrar essa parte de mim que desejava ser mais assertivo, mais seguro, mais visível. Não rejeitando essas qualidades nos outros, mas cultivando-as em mim mesmo de uma maneira autêntica e equilibrada. E isso me leva a outro ponto crucial.
A integração da sombra não beneficia apenas você, mas todos ao seu redor. Quando você deixa de projetar seus aspectos não reconhecidos nos outros, seus relacionamentos se transformam. Você não busca mais nos outros pessoas que completem as partes de você que rejeita. Não culpa mais os outros por seus próprios conflitos internos. Jung descrevia isso como a passagem de relacionamentos baseados na projeção para relacionamentos baseados no reconhecimento genuíno do outro. O encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Mas para que essa transformação seja saudável, ambas as personalidades devem ser o mais completas e integradas possível. Pense em seus relacionamentos atuais. Quantos deles estão tingidos por suas projeções? Em quantos você está buscando inconscientemente que a outra pessoa carregue partes da sua sombra? Seja idealizando alguém, projetando seus aspectos positivos reprimidos, ou demonizando-o, projetando seus aspectos negativos não reconhecidos, você não está realmente vendo a pessoa, mas sua própria psique refletida. A integração da sombra é, nesse sentido, um ato de profundo amor, para consigo mesmo e para com os outros. É o trabalho que permite que você se relacione a partir da totalidade, não da fragmentação. Mas atenção, há um erro comum que muitas pessoas cometem ao trabalhar com sua sombra, e é precisamente o que você não deve fazer. Não tente se livrar dela. Você não pode curar sua sombra, não pode eliminá-la, não pode superá-la. Todas essas abordagens apenas perpetuam a fragmentação, a divisão interna que Jung buscava curar. A sombra não é um inimigo a ser vencido, mas uma parte de você que busca ser reconhecida, ouvida e integrada. É como uma criança que faz travessuras para chamar a atenção. Quanto mais você a ignora, mais extremo se torna seu comportamento. Mas quando você lhe dá atenção, quando a escuta com compaixão, quando entende o que ela realmente precisa, ela pode se tornar sua aliada mais poderosa. Jung expressou claramente: não se trata de se tornar perfeito, trata-se de se tornar completo. E a completude inclui abraçar todas as suas partes, mesmo aquelas que a sociedade ou sua própria autocrítica rotularam como más ou inaceitáveis. Este é o verdadeiro trabalho interior. Não polir constantemente sua persona, a máscara social que você apresenta ao mundo, mas expandir sua consciência para incluir tudo o que você é. É um trabalho que requer coragem, honestidade e, acima de tudo, compaixão por si mesmo. Imagine que sua psique é como uma casa. Durante anos, você viveu confortavelmente em alguns cômodos bem iluminados e decorados. Sua persona, seu ego consciente. Mas há um porão escuro que você manteve fechado à chave. Sua sombra. Integrar a sombra não significa demolir o porão ou fingir que ele não existe. Significa abrir a porta, acender uma luz, explorar com curiosidade o que há lá e, gradualmente, permitir que o conteúdo do porão se integre ao resto da casa. Às vezes, o que você encontra nesse porão o surpreenderá. Não são apenas monstros como você acreditava, mas também tesouros esquecidos. Partes de você com um potencial incrível que foram reprimidas junto com o que você considerava inaceitável. Jung observou isso repetidamente em sua prática clínica. As pessoas que tinham a coragem de enfrentar sua sombra não só resolviam sintomas neuróticos, como descobriam fontes de criatividade, vitalidade e sabedoria que estiveram adormecidas por anos. Mas o trabalho com a sombra não é algo que se faz uma vez e termina. É um processo contínuo, um diálogo permanente entre sua consciência e essas partes menos conscientes de você mesmo. A sombra evolui à medida que você evolui. O que hoje você integra cria espaço para que amanhã surjam novos aspectos que requerem sua atenção. É como descascar uma cebola. Sempre há mais camadas. E isso não deveria desanimá-lo, mas inspirá-lo.
porque cada camada que você integra o aproxima mais do seu ser completo, do que Jung chamava de self, o centro organizador da psique, que transcende e ao mesmo tempo inclui tanto o ego quanto a sombra. Este caminho para a integração da sombra é o que Jung chamava de processo de individuação, tornar-se um indivíduo indivisível, um ser completo que reconciliou seus opostos internos. Não é um destino ao qual você chega, mas um caminho que percorre conscientemente, um compromisso contínuo com seu próprio crescimento e completude. E aqui vem talvez a parte mais fascinante da teoria de Jung. À medida que você integra sua sombra pessoal, começa a acessar algo mais profundo, o inconsciente coletivo. Você começa a reconhecer que muitos dos seus medos, desejos e conflitos não são unicamente seus, mas fazem parte da experiência humana compartilhada. Você se conecta com os arquétipos, essas imagens primordiais que habitam na psique de toda a humanidade. Esta conexão permite que você experimente uma forma de solidariedade com todos os seres humanos. Você não está mais sozinho em sua luta. Você não é o único que contém escuridão e luz. Você começa a ver que todos somos manifestações individuais de uma psique coletiva, todos lutando com nossas próprias sombras, todos buscando completude. Jung acreditava que esse reconhecimento era crucial para a cura não apenas individual, mas coletiva. Ele via os conflitos do mundo como projeções massivas de sombras não integradas. Se pudéssemos ver nossas sombras, escreveu, seríamos imunes a qualquer insulto moral e acusação. Sempre poderíamos ver nosso próprio mal em nosso inimigo. Você imagina como seriam nossos relacionamentos, nossas comunidades, nossas sociedades, se cada um de nós assumisse a responsabilidade de integrar sua própria sombra, em vez de projetá-la nos outros? Jung certamente imaginava e dedicou sua vida a tornar essa visão uma realidade. Mas voltemos a você, ao seu caminho pessoal. Talvez você esteja se perguntando por onde começar. Como você pode começar a integrar sua sombra de maneira prática e concreta? O primeiro passo é simples, mas profundo. Reconheça que você tem uma sombra. Aceite que, como todo ser humano, há partes de você que reprimiu e negou. Este reconhecimento já é um ato de coragem e honestidade. O segundo passo é desenvolver a disposição para ver essas partes. Isso implica cultivar uma atitude de curiosidade sem julgamento. Não se trata de condenar nem de glorificar os conteúdos da sua sombra, mas de observá-los com compaixão e abertura. O terceiro passo é prestar atenção aos seus gatilhos emocionais. O que te irrita desproporcionalmente? Que comportamentos nos outros lhe parecem intoleráveis? Essas reações são janelas preciosas para sua sombra. O quarto passo é buscar o diálogo com essas partes reprimidas. Jung recomendava técnicas como a imaginação ativa, a escrita automática ou a análise dos sonhos. O objetivo é estabelecer uma ponte entre sua consciência e esses aspectos que você manteve na escuridão. E, finalmente, o quinto passo é a integração gradual. Não se trata de uma fusão repentina, mas de um processo de assimilação consciente. Você vai incorporando pouco a pouco esses aspectos negados à sua personalidade consciente, transformando-os no processo. Este caminho não é fácil. Haverá resistência, haverá medo. Haverá momentos em que você preferiria voltar ao conforto da negação. Mas, como disse Jung, não há nascimento da consciência sem dor. O crescimento sempre implica certo grau de desconforto. Pense nisso como um treinamento. Assim como um atleta deve enfrentar o desconforto do exercício intenso para fortalecer seu corpo, você deve enfrentar o desconforto do trabalho com a sombra para fortalecer sua psique. E assim como o atleta, você notará que cada vez fica mais fácil. Cada vez que você tem a coragem de olhar uma parte reprimida de si, de aceitá-la e dialogar com ela, está fortalecendo esse músculo da consciência. Está expandindo sua capacidade de conter e transformar energias que antes lhe pareciam esmagadoras. Jung comparava isso com a alquimia,
essa antiga arte que buscava transformar o chumbo em ouro. O alquimista psicológico não rejeita o chumbo de sua psique, mas aprende a trabalhar com ele, a submetê-lo a processos de transformação consciente, até que revele seu verdadeiro valor, seu ouro oculto. Esta é talvez a promessa mais bela do trabalho com a sombra. Descobrir que o que você considerava seus piores defeitos contém, em potencial, seus dons mais preciosos. Sua raiva pode se transformar em justa indignação que impulsiona mudanças necessárias. Sua tristeza pode se transformar em profunda empatia que conecta corações. Seu medo pode revelar uma sensibilidade que permite perceber nuances que outros não veem. Como disse Jung, em sua escuridão mais profunda está escondida sua luz mais brilhante. Este paradoxo é o próprio coração do trabalho com a sombra. Agora, olhe para si mesmo com novos olhos. Observe essas partes de você que julgou, rejeitou, escondeu. E se elas não fossem seus inimigos, mas aliados incompreendidos? E se elas contivessem exatamente a energia e a sabedoria que você precisa para seu próximo passo evolutivo? O convite está aí. Não rejeite sua sombra, não lute contra ela, não tente eliminá-la. Integre-a, dialogue com ela, descubra seus dons. E nesse processo, torne-se quem você realmente está destinado a ser. Um ser humano completo, com todas as suas contradições e complexidades, mas também com toda a sua beleza e potencial. Como comunidade que busca o crescimento pessoal, temos a responsabilidade de abraçar este trabalho, não apenas pelo nosso próprio bem-estar, mas pelo impacto que tem em todos ao nosso redor. Quando você integra sua sombra, cria um espaço seguro para que outros façam o mesmo. Você se torna um espelho que reflete não apenas as partes aceitáveis dos outros, mas seu ser completo. Este é o presente mais valioso que você pode oferecer ao mundo: sua autenticidade, sua completude, sua humanidade integrada. Como disse Jung, o privilégio de uma vida é tornar-se quem realmente você é, e nesse tornar-se, você descobre que não há maior poder do que abraçar todas as suas partes com compaixão e sabedoria. Convido você a dar um passo neste caminho hoje mesmo. Talvez seja tão simples quanto reconhecer uma reação emocional intensa e se perguntar: o que esta emoção está tentando me mostrar sobre mim mesmo? Ou talvez seja escrever em um diário sobre aquela qualidade que mais o irrita nos outros e explorar como ela poderia estar presente, ainda que de forma reprimida, em você. Seja qual for o passo que você escolha dar, lembre-se de que não está sozinho. Todos estamos nesta jornada juntos. Todos contêm luz e escuridão. Todos buscamos essa completude que Jung nos convidou a descobrir. Se esta mensagem ressoou com você, se você sentiu aquela centelha de reconhecimento enquanto eu falava da sombra e sua integração, convido-o a compartilhá-la com aqueles que poderiam se beneficiar dela. Deixe seu comentário contando quais aspectos da sua sombra você está aprendendo a integrar ou quais resistências encontra neste processo. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. E se você ainda não se inscreveu neste canal, este é o momento perfeito para fazê-lo. Ative também o sininho para não perder futuros vídeos, onde continuaremos explorando as profundezas da psique humana, guiados pela sabedoria de grandes mestres como Carl Jung. Lembre-se, não há transformação sem aceitação. Não há integração sem reconhecimento. Não há completude sem abraçar tanto sua luz quanto sua escuridão. Sua sombra não é sua inimiga. É a porta para seu ser mais autêntico e poderoso. Obrigado por estar aqui, por sua abertura e sua coragem para olhar para dentro. O mundo precisa de pessoas dispostas a fazer este trabalho, pessoas que escolham a consciência sobre o conforto, a integração sobre a fragmentação. Você é uma delas, e por isso estou profundamente grato por compartilhar este caminho com você. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando os mistérios da psique humana e descobrindo juntos a arte de viver uma vida plena, autêntica e consciente. Até lá, lembre-se das palavras de Jung. Aquilo a que você resiste
persiste. Aquilo que você aceita se transforma. Escolha a transformação.